chegamos aí ao último dia, ao último treinamento aí desse grande evento, né, que foi o primeiro encontro de experiências acadêmicas, em que tivemos aí a oportunidade de aprender uma série de ferramentas, uma série de recursos que são possíveis aí de serem utilizados em diferentes contextos. Então, na sexta-feira nós tivemos aí um probleminha e não foi possível ver, né, o treinamento inteiro. Então, hoje nós vamos retomar e, né, ver o treinamento completo para que vocês sejam aí capazes de montar aí quizzes, questionários online, tanto com a ferramenta Kahoot, como também com a ferramenta Quizzes, né? E ainda vamos ver um pouco sobre a ferramenta chamada ThingLink, em que a gente pode aí criar atlas digitais animados e que é muito interessante a utilização desse recurso também na sala de aula e em outros contextos, tá? Então, vou compartilhar aqui a minha tela para que a gente possa aí aprender sobre esses recursos educativos. Então, a primeira ferramenta que eu comentei na sexta-feira, que eu vou retomar aqui, é a ferramenta Kahoot, né? Então, ao longo da pandemia, muitos professores se apropriaram dessa ferramenta e utilizaram em contexto educativo. Então, basicamente, para que ela serve, né? É um quiz. O que é um quiz? É um conjunto de perguntas, né, com opções de resposta, em que as pessoas elas podem interagir com seus dispositivos, ou seja, celulares, computadores, tablets. E ele, né, essa ferramenta, o Kahoot, que é um site, ele tem aí algumas mecânicas de jogos, né, em que eu posso definir quem é o primeiro, segundo, terceiro lugar, eu posso definir música que será tocada aí no fundo enquanto o game, né, o quiz estiver sendo carregado, né? Então é muito interessante e as pessoas elas ficam muito motivadas com esse tipo de atividade por conta dessa competição, né? Então o interessante é sempre que o professor incentive a competição, mas de modo saudável, que isso não se transfira, não se transforme numa confusão, numa briga, muito pelo contrário, que seja de fato uma maneira divertida, animada, de verificação dos conhecimentos e das aprendizagens. Então, quando vocês estiverem na internet, vocês vão se deparar com dois endereços. Um deles chama-se kahoot.com, né, que é o site, e o outro kahoot.it. Né? Qual a diferença dos dois? Então, o kahoot.com é o site em que você vai se inscrever e vai montar o questionário, o quiz, que será aplicado. Já o kahoot.it será o site que você vai disponibilizar aos participantes, à audiência de uma palestra ou aos teus alunos, para que eles insiram o código, né, do questionário que você está elaborando, né, e em seguida possa dinamizar essa atividade, tá? Então, todas as vezes que eu entrar no kahoot.com, eu vou me deparar com este site. Ele é um site e, ao mesmo tempo, um aplicativo. E esse site ele é em inglês. Então, se você tem algum tipo de problema com a língua, não tem problema. Basta clicar com o botão direito do mouse e aqui nós temos a opção traduzir para o português. Então, ele traduz toda a página para o português e, assim, você vai conseguir aí, caso tenha dificuldade com a língua inglesa, compreender bem o que cada função quer dizer aqui no site, tá? Então, esse site, ele é 50% aí gratuito, 50% pago. Ou seja, tem funções aí que não precisam de nenhum pagamento e outras funções, de fato, elas precisam, né, de uma conta paga para ser acessado. Mas, para uma atividade, né, de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, não há necessidade de nenhum tipo de pagamento, tá? Então, para que a gente possa utilizar a ferramenta, eu tenho que me inscrever, tá? E aí existem tipos de conta. Então, você é professor, você é aluno, você não é nem professor nem aluno, é profissional, né? Então, vou colocar aqui professor. E aí ele quer saber qual o meu local, se eu sou professor de uma escola, se eu sou um professor
do ensino superior, ou sou da administração de uma instituição, ou sou de uma empresa, né? Então, vou colocar aqui ensino superior, né? E aí, o que eu iria fazer agora? Clicar bem aqui para me inscrever, ia colocar um e-mail, uma senha e me inscrever. Ou, caso eu não queira, né, eu posso entrar com alguma conta aqui dessas que eu já tenha, por exemplo, o Google, ou Microsoft, Apple, né, ou Cleaver. Vou entrar aqui com a conta do Google. E pronto, já estou aqui na ferramenta, né? Então, entrando aqui no site, o que eu vou observar? Tem aqui um menu aqui em cima, né? Então, diz assim, início, descobrir para explorar a ferramenta, biblioteca. O que ficam guardados na biblioteca? Ficam guardados livros. Aqui é um aplicativo que cria questionários, então a biblioteca fica guardado o quê? Questionários, né? Relatórios. Tudo aquilo que as pessoas respondem, marcam, verdadeiro, falso, tudo fica aqui armazenado em relatórios, para que depois eu possa verificar e conferir, né? Grupos, caso eu queira criar aqui, né, grupos de alunos, e mercado para comprar recursos aqui do site, né, fazer o upgrade, por exemplo, tá? E todos essas ferramentas, elas têm aí um botão chamado criar, né? Então, se eu entro no Kahoot, tem um botão criar. Se eu entro no Quizzes, tem um botão criar. Se eu entro no ThingLink, tem um botão criar. Criar o quê? O recurso que eu estou, né, no caso, focalizando. Então, se eu entrei no Kahoot e ele é uma ferramenta para criar quizzes, o botão criar será para criar quizzes, né? Então, vamos clicar aqui para ver como é que funciona, né? E aí ele pergunta o que eu quero, se é um Kahoot ou um curso. Eu vou escolher Kahoot porque eu quero dinamizar um questionário com os meus alunos. Então, clico em Kahoot. E aí, o que eu vou observar? Que eu tenho aqui algumas funções que são gratuitas e outras funções que são para quem tem conta paga, né? Então, bem aqui tem um asterisco, ó, está indicando que essa e essa função são para quem, né, tem uma conta paga. Porém, não fique triste. Tem aqui outros recursos para quem tem conta gratuita. Então, vou criar um novo Kahoot em branco. Clicar aqui em criar. Automaticamente ele me leva para uma área de edição, né? Onde eu posso começar a digitar a minha pergunta, eu posso escolher uma imagem ou vídeo, recurso audiovisual, e colocar aqui as minhas opções de resposta, né? Então, vou colocar aqui uma questão. Quando comemoramos o São João? Será que é em fevereiro? Será que é em janeiro? Será que é em junho? Ou será que é em dezembro? Então, já coloquei as minhas 4 opções de resposta. O que eu ainda posso fazer? Colocar uma imagem alusiva à pergunta. Assim, facilita, né, a compreensão por parte de quem está respondendo sobre essa questão, né? Então, eu vou procurar aqui uma imagem relacionada ao São João. E aí eu cliquei para fazer o carregamento da imagem, né? Então, carregar imagem aqui embaixo, ó. E aí eu venho aqui no download São João. Pronto, ele vai carregar a imagem para cá, tá?
E agora, para finalizar a questão, o que está faltando? Né? Que eu escolha a resposta correta, que é junho, eu marquei aqui, né? E que eu faça aqui algumas configurações. Por exemplo, quanto tempo que eu quero que essa resposta, que essa pergunta fique aparecendo para os usuários? 20 segundos, 30, 1 minuto e meio, né? Que mais? Se eu quero que seja seleção simples ou mais de uma resposta correta. Porém, múltiplas escolhas, ou seja, mais de uma resposta correta, não é possível, tá? Então, já, né, escolhi aqui as opções e basta agora eu salvar, tá? E assim eu já vou ter aqui o meu questionário com uma questão, tá? Pronto, né? Então já criei um questionário com uma questão única. Se eu quiser construir mais perguntas, basta eu clicar aqui no lápis e aí eu posso editar, né? E assim incluir mais questões. Então aqui eu já tenho uma. Se eu quiser mais uma pergunta, basta eu clicar em adicionar pergunta. E aí vocês vão ver que tipos de perguntas que o Kahoot tem. Então ele tem a pergunta do tipo quiz, verdadeiro ou falso, resposta curta, controle deslizante, puzzle, quiz mais áudio, enquete, marcadores, né, para eu posicionar num determinado lugar na imagem, nuvem de palavras, perguntas abertas e brainstorming. Porém, de maneira gratuita, aberta, né, sem a necessidade de criar uma conta, eu só tenho duas opções: múltipla escolha ou verdadeiro ou falso, tá? Então, se anteriormente eu criei uma questão de múltipla escolha, agora eu vou criar uma verdadeiro ou falso, tá? Vou colocar aqui uma outra pergunta. Coloquei: Brasília é uma ilha? Tá? É uma ilha não, né? Então, a resposta correta seria falso, né? E aí, se eu quisesse mais uma pergunta, basta clicar em adicionar pergunta. E assim eu posso ir criando quantas perguntas eu quiser, tá? E aí, nessa pergunta sobre se Brasília é uma ilha, eu também posso definir menos tempo, em vez de 20 segundos, apenas 10 segundos, né? Então, ficaria bem mais prático, tá? E assim, depois que eu escolher todas as minhas questões, elaborar todas as minhas questões, eu posso também mudar o tema, né? Então, de maneira gratuita, eu tenho somente 5 temas, ou seja, o que eu quero que apareça no fundo do questionário, tá? Então, eu vou escolher esse modelo aqui de alusão, né, à Ucrânia. Poderia escolher esse também aqui de alusão ao inverno, né? Então, acho que esse aqui fica interessante, tá? E aí, quando tudo estiver pronto, eu clico em salvar, tá? E aí ele faz, né, a atualização, incluindo agora essa nova questão. E aí eu vou dizer que está tudo pronto, tá? E aí ele me leva direto para a minha biblioteca e vai mostrar todos os meus questionários, tá? Então, esse questionário que eu acabei de montar, se eu quiser já aplicar com os meus alunos ou numa palestra com a minha plateia, basta eu clicar aqui em iniciar, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos carregar o questionário. E aí ele vai perguntar se eu quero no modo clássico ou se eu quero no modo equipe. Né? Então, o modo clássico é cada um com seu celular. E no modo equipe, um celular ele pode estar sendo utilizado por uma equipe de 5, 6, 7 pessoas que juntos eles vão ali competir com as outras equipes, tá? E o Kahoot, antigamente, ele permitia aí um número maior de participantes, né?
Agora, na versão gratuita, ele só permite aí um jogo com, no máximo, 10 participantes. Então, se você tem aí mais de 10 pessoas ou uma sala com mais de 10 alunos, aí não dá para utilizar esse quiz. Mas não se preocupem, a próxima ferramenta que eu vou mostrar, ela não tem essa limitação. E assim vocês podem utilizar com mais pessoas. Mas é sempre bom que a gente conheça aí todas as opções. Então, eu vou escolher aqui o modo clássico, tá? E aí, automaticamente, ele vai gerar o que nós chamamos de PIN, que é um código, né? Então, esse código, as pessoas elas podem utilizar o seu dispositivo móvel, por exemplo, ou tablet, ou então um computador, tá? E introduzir esse código para participar do jogo. Vão introduzir aonde? Então, ele está dizendo bem aqui, ó, entre em www.kahoot.it, ou ainda a pessoa pode baixar o aplicativo no seu celular ou tablet, tá? Ou ainda ela pode fazer a leitura do código QR, que ele também será direcionado para essa questão, tá? Então, eu vou entrar aqui no meu celular para que vocês vejam como é que funciona quando alguém está conectado, tá? Kahoot.it, eu vou colocar esse código, que é o 37859191. Olha, já tem também alguém aí que entrou, né? Foi o Ayrton. Eu vou colocar aqui o meu nome, João, e ok, vamos lá. Tá? Então, temos duas pessoas na sala, eu e o Ayrton. Tá? Então, quando todas as pessoas, por exemplo, da tua plateia ou da tua sala entrarem, tá, na sala, aí você vai clicar em iniciar. Tá? E aí, o que vai acontecer? Ele diz o título que você colocou do questionário, aí 3, 2, 1 e vai iniciar. Quando comemoramos o São João, e aí marca a resposta correta. Opa. Ué. Ah, eu querendo marcar no computador e tenho que marcar no celular, né? Então, ó, alguém marcou fevereiro, tá? E alguém marcou junho, né? E aí, quando a gente avançar, a gente vai ver o quê? Que eu marquei certo e o Ayrton marcou errado. Se o Ayrton tivesse marcado certo e tivesse sido mais rápido do que eu, ele teria acumulado mais pontos. Então, o Kahoot, ele prima por duas coisas. Tanto pela questão do acerto ou erro, e como também da velocidade, ou seja, a rapidez no raciocínio. Então, quanto mais rápido você acertar, mais pontos você vai acumular, tá? E a segunda questão, né, é de verdadeiro ou falso, ele coloca se Brasília é uma ilha. Né? E aí, ó, marquei a resposta correta, né? E aí o tempo está correndo, quando o tempo acabar, né, ele diz aí quem que acertou ou errou a partir do momento em que a gente avança, né? E aí ele vai criar uma espécie de placar. Como só tinham duas perguntas, terceiro lugar não tem ninguém, segundo lugar ficou o Ayrton, porque ele errou a primeira, e em primeiro lugar, quem será, quem será? E foi eu mesmo, né? Claro, eu que criei as questões, moleza, né, pessoal? Então, ó, vejam que é muito simples você elaborar um quiz e dinamizar esse quiz com um grupo de alunos ou uma plateia. Então, tanto pode ser útil para o professor numa sala de aula, numa atividade, como também pode ser muito útil, por exemplo, para vocês, alunos, que porventura estejam aí ministrando, por exemplo, uma palestra, um seminário, e no final queiram fazer alguma atividade didática em que vai questionar alguns pontos relacionados ao tema que você explanou. Assim, você pode, inclusive, disponibilizar alguma premiação por primeiro, segundo e terceiro lugar. Tá? Então, já vi algumas palestras assim, que no final eles tinham lá 3 livros para sortear, ou caixa de chocolate, ou então produto que aquela empresa estava
né, demonstrando, e assim as pessoas que soubessem responder mais questões relacionadas ao que foi apresentado ganhavam, né, um brinde, né, uma bonificação, tá? Então, essa é uma maneira de dinamizar. E aí, o que que acontece? Ele guarda, né, todas as respostas das pessoas. Então, se eu clicar aqui em ver relatório completo, tá? O que que eu tenho acesso? As respostas dadas por todas as pessoas que participaram desse quiz, né? Inclusive, pode ser uma ferramenta muito boa para que o professor possa analisar, né, o desempenho da turma. Então, ele diz o nome da pessoa que participou, a classificação, o percentual de respostas corretas, né, e também o percentual de respostas erradas. E quando eu clico aqui, ó, numa pessoa especificamente, eu consigo ter uma análise sobre todas as perguntas que a pessoa acertou e todas as perguntas que ele errou, ou seja, aquilo que merece mais atenção, tá? Então, se eu tivesse aqui um grupo maior de alunos, eu iria poder perceber o quê? Qual pergunta foi mais difícil, mais complexa, né? Ou ainda, quais os alunos que estão precisando de mais ajudas, né? Então, se eu fiz um quiz e eu noto que mais de 50% da turma errou determinada questão, significa que aquele ponto em específico merece mais atenção. Então, por isso, né, é interessante dedicar ali um tempo explicando mais sobre aquilo e assim obter um sucesso maior dos alunos, tá? Então, uma outra forma também de dinamizar o quiz, e é essa que vocês vão utilizar caso vocês escolham o Kahoot como uma ferramenta para gerar o objeto de aprendizagem de vocês, que vai ser o questionário, tá? Então, se vocês escolherem o Kahoot, o que vocês precisam fazer para concorrer, né? Vocês precisam criar o questionário e depois clicar bem aqui, ó, em atribuir. O que significa o atribuir? Significa que você quer gerar um link para enviar aos participantes para que eles, assim, possam responder o seu questionário sem a necessidade, por exemplo, de você, né, dinamizar a questão. Ou seja, eles vão poder passar todas as perguntas e ir respondendo na medida em que eles acharem mais conveniente, sem a necessidade de ser você a pessoa a gerir, ou seja, a administrar esse questionário, tá bom? Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso estabelecer uma data limite, né? Até quando esse questionário vai poder ser respondido. Então, se você for criar um questionário desse tipo para participar da competição aí do evento, o que eu sugiro que você faça? Que você estabeleça aí uma data bem avançada, lá para o dia, sei lá, 7 de agosto, né? Então, já deu bastante tempo aí para que as pessoas possam manusear o teu questionário. E aí define um tempo, né, uma hora, até meio-dia, meia-noite, né? Decide se você quer que o timer ele também seja mostrado para as pessoas que vão responder em casa. Então lembra que quando você elaborou as questões, ali ao lado você poderia definir o tempo, né? 20 segundos, 30 segundos, né? Então você pode aqui gerenciar a questão do tempo, tá? E também você pode randomizar a ordem das respostas. O que significa isso? Então, eu posso ter marcado aqui que a opção correta era a letra B. Só que para evitar que um aluno passe o gabarito para o outro, quando outra pessoa for acessar o questionário, ele automaticamente embaralha. E aí, aquele que o gabarito primeiro era B como correta, agora já é D, né? E assim ele vai embaralhando a ordem, né, das respostas, tá? E o nickname generator é quando as pessoas não querem ser identificadas. Eu não tenho, por exemplo, aqui, se eu deixar a opção sim, eu não vou ter o intuito de avaliar quanto o João, a Maria, o José tiraram. Eu quero é que o João, o José e a Maria entrem, escolham aí um apelido aleatório e que eles possam praticar. Tá? Então, seria aí um banco de questões gigantesco que você pudesse aí gerenciar dessa forma. Tá? E aí, quando tudo isso aqui estiver
configurado, você clica em Create ou Criar, né? Que é para criar o link, tá? E aí ele vai abrir uma janela, como essa que está sendo aberta agora, com um link, ó. Tá bem aqui o link em que você copiaria e passaria para as pessoas responderem. E também seria esse link que você iria lá no formulário do nosso evento, preencher e colocar esse link aí. Para quê? Para que ele fique disponibilizado para que os avaliadores possam verificar o questionário criado por você, tá? Então seria basicamente assim que eu criaria um link aqui no Kahoot para enviar às pessoas, tá bom? Bom, e aí diz, ó, termina em 27 dias, porque você estabeleceu que, né, 27 dias aí para concluir esse questionário, tá? Então, basicamente, o que mais eu preciso saber aqui do Kahoot, além de criar, é que existe a possibilidade de você encontrar questionários já prontos, né? Então, se eu rodar aqui até o final, vou clicar bem aqui no botão Descobrir Kahoot, né? Pode ser também aqui, ó, no Descobrir do menu, tá? Tem essas duas opções. E aí eu vou verificar o quê? Que já existem outros quizzes prontos sobre uma infinidade de temas e você pode reutilizar na sua prática do dia a dia, né? Então, digamos que você é um professor de história. Então, bem aqui tem um marcador de história, ó, em que você pode ver vários questionários prontos de história e que você pode utilizar, tá? Então, aqui está falando, ó, História do Brasil. Vou clicar bem aqui e o que eu vou verificar? Um quiz pronto, né? Então, ó, que nome se dava ao local onde dormiam os escravos? Aí tem uma imagem alusiva à questão, e eu clico, e aí qual é a resposta? É senzala, é dormitório, é moenda ou é quilombo? Né? Então, era senzala, que está aqui marcado como a resposta correta. Tá? Como se chamavam as antigas fazendas de cana-de-açúcar? Engenhos, vilarejos, canaviais ou senzalas? E aí as pessoas, né, vão marcando a opção correta. Então, se eu quiser utilizar esse quiz, né, na minha sala de aula, o que eu devo fazer? Basta clicar aqui em iniciar para fazer um quiz em tempo real, ao vivo, tá? Ou atribuir, se eu quiser gerar um link para enviar às outras pessoas para que elas respondam, tá? E eu também posso editar um quiz já pronto. Basta clicar aqui nesse lápis, ó, e aí eu posso excluir algumas perguntas, incluir outras. Às vezes o colega ele pode ter marcado a opção correta como uma opção errada, né? E você quer corrigir. Então esse botãozinho aqui serve para isso. Mas não significa dizer que quando você utilizar um questionário pronto, que você vai modificar o questionário lá do colega. Não, não vai. Você vai apenas criar uma cópia desse questionário na sua conta e assim você vai editar essa nova versão, tá? Então funciona basicamente assim. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, podem colocar aí no chat, tá? Que aí eu posso aqui, ó, acompanhar as perguntas, né, que vocês colocarem aí no chat, tá bom, pessoal? Então, já vimos aqui o processo de criar um questionário, já vimos como é o processo de utilizar em tempo real, de gerar um link, e esse link a gente vai poder concorrer, né, aos prêmios aí do evento. Nós já vimos, né, onde é que fica a biblioteca, nós já vimos que é possível utilizar questionários já prontos, e só está faltando uma coisinha aqui para mostrar antes que eu passe para outra ferramenta, tá? Os relatórios. O que são relatórios, professor? São as respostas dadas pelos sujeitos. Então, todas as vezes que você dinamiza um questionário com alguém, ele guarda as respostas. Então, vamos ver aqui, ó, um questionário que foi respondido por 7 pessoas. Então, aqui, ó, ele vai mostrar, né, os jogadores, né, ou os alunos, ele vai mostrar as respostas, né, e vai mostrar aqui o número de pontos que eles acumularam. Então, aqui
Meu Bliss foi 100%, Perpétua 100%, Ana Paula 100%, Silvana 100%, Jacilene 50%. E Francis, né, não respondeu nenhuma. Foi deixando passar aí, não respondeu nenhuma, tá? Então, tenho aí como observar basicamente o andamento da turma, né? Analisar aluno por aluno. Se eu quiser ver aqui, ó, quais foram as questões que a Jacilene errou, né? Opa, eu clico no nome dela e ele vai abrir um relatório, né? Para saber o que que ela errou, né? Vamos lá novamente. Clico aqui em jogadores e aí está aqui o nome dela. Está dando algum tipo de erro, tá? Mas é basicamente assim, né? Que a gente verifica aí as questões que ela errou ou acertou, tá? Então, o Kahoot foi uma febre ao longo da pandemia, muitos professores utilizaram, só que as ferramentas, elas têm esse mal. Quando as pessoas se apaixonam por elas, elas inventam de mudar as regras. Ou seja, começam a cobrar, começam a criar umas limitações e isso não é muito legal, né? Então, quais foram as principais limitações aí do Kahoot, que são sérias na minha interpretação? Essa questão do número de jogadores. Então, se eu tenho uma turma com mais de 10 alunos, eu já não posso fazer esse game. Por quê? Porque ele só suporta 10 gratuitamente, a não ser que você vá clicar bem aqui, ó, em fazer upgrade. Aí você vai mudar para conta paga, só se essa for a sua opção. Mas se você quiser utilizar as ferramentas gratuitamente, como eu faço, 10 pode ser muito pouco, né? Então eu sempre brinco, né, dizendo que o Kahoot é como se fosse um Fusca, um carro limitado. Já o Quizzes, que nós vamos aprender agora, é uma ferramenta mais completa. E na função gratuita, ela tem mais opções, ou seja, tem outras opções de perguntas e não tem essa limitação de 10 participantes. Eu posso utilizar, ó, com uma turma bem extensa. Então, vamos aprender um pouco mais sobre quizzes? Então, para acessar essa ferramenta, basta colocar aí no Google quizzes.com, tá? Vou colocar aí no chat do YouTube que vocês possam aí acompanhar, tá? Então, tá aí, já coloquei, vou voltar novamente, tá? Se tiverem perguntas sobre o Kahoot, façam, tá? Mas eu acredito que não, porque é uma ferramenta aí que foi muito utilizada, as pessoas sabem bastante, tá? Então, o Quizzes, assim como o Kahoot, ele é um site e é um aplicativo, tá? E também está todo em inglês. E aí vocês podem se perguntar, professor, mas não tem site em português? Olha, até tem aí alguns aplicativos em português, mas eles às vezes não são tão completos quanto estes, e a grande maioria deles não tem assim uma versão gratuita, já são diretamente tudo pago, né? E aí não é legal, né? A gente já paga muitas coisas, então vamos aqui economizar um pouco, tá? Então vou fechar aqui o Kahoot para não confundir, tá? E vou clicar aqui com o botão direito do mouse. E aí tem aqui, ó, traduzir para português, tá? Então, se você tem aí uma certa dificuldade com a língua, então traduza para o português. Mas sabe qual é o meu conselho? Que você comece a estudar inglês. Olha, inglês é muito importante para nós, tá? Então, abre portas, te permite aí concorrer a bolsas no exterior e muito mais. E aprender uma outra língua é sempre bom, tá? Então, ele diz assim, ó, a plataforma com 100% de engajamento. Encontre e crie questionários gamificados, gratuitos e lições interativas para envolver qualquer aluno, tá? E aí, a primeira coisa que eu preciso fazer para utilizar é me inscrever. Assim como no Kahoot, eu tenho que criar uma conta. Então, ó, vou clicar em me inscrever ali, e aí ele pergunta se eu já tenho uma conta, se eu quero criar, né, uma conta, ou se eu quero entrar com o Google ou Microsoft. Então, como eu já tenho aqui as minhas contas salvas nesse computador, vou clicar em continuar com o Google. E aí ele está mostrando também tudo em inglês e eu vou clicar em português aqui, ó, para traduzir.
E aí ele pergunta, o que vai ensinar hoje? Né? Um, estudos sociais, cursos de carreira, matemática, inglês, língua, ciências, computadores, arte criativa, saúde, educação física. Aqui são marcadores para questionários já prontos, caso eu queira aí utilizar um questionário pronto, né? Não é o caso, tá? Então, vou clicar aqui em Crio. Olha, quando ele traduz do inglês para o português, não fica lá essas Coca-Cola todas, não, né? Então, seria aqui o botão criar, mas ele botou por acaso crio, né? Então, vou clicar aqui em criar, e aí ele me pergunta se eu quero criar uma lição, uma única questão, ou se eu quero criar um questionário, um conjunto de perguntas, tá? É um questionário, tá? E aí eu vou delimitar um nome para o meu questionário. Vou colocar aqui, ó, teste UFMA 2, tá? E aí vou escolher aqui um tema, a história, a geografia, a biologia, a educação física, a diversão, que é um tema legal, né? Próximo. E aí ele vai me levar para a área de edição de perguntas, tá? Então eu tenho aqui várias opções, tá? Como múltipla escolha, reordenar, combinar, preencher espaços em branco, empate, votação, tá? Perguntas abertas. Porém, algumas questões aqui também, ele tem a limitação para contas pagas, como, por exemplo, se eu quiser criar uma questão para combinar, né, olha lá como está mostrando ali ao lado, ó, combinar a imagem com a palavra, tá? Ou se eu quiser criar uma questão para ordenar, um, dois, três, aí são perguntas de quem tem uma conta paga. Agora, se eu quiser criar uma pergunta do tipo múltipla escolha, ou preenchimento em branco, ou uma pergunta aberta, né, ou ainda uma espécie de sondagem ou votação, né, esses eu não preciso pagar nada, tá bom? Então, ó, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis perguntas, tá? Abertas, né? Ou slides, que eu também posso criar, tá? Posso combinar slides com questões, tá? É bem interessante. E sem precisar pagar nada, tá? Então, vou escolher aqui a opção múltipla escolha. E aí, automaticamente, ele abre aqui para que eu possa adicionar a minha questão, tá? Então, para utilizar a mesma imagem lá do São João, eu vou colocar a mesma pergunta também aqui, ó. Quando comemoramos São João? Então, vou colocar aqui a imagem, tá? Clico aqui. E aí, para aproveitar a mesma imagem. Salvar. E aqui eu vou colocar as minhas opções de resposta, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, janeiro, março, junho e dezembro, né? E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso selecionar a resposta correta para esta pergunta. Então, basta clicar aqui, ó, em junho, e assim eu já selecionei qual é a resposta correta, tá? Eu poderia adicionar uma pergunta, uma opção de resposta a mais, né? Então, poderia colocar uma a mais. Lá no para inserir uma pergunta a mais, só para quem tem conta paga, tá? Uma outra coisa legal do Quizzes é que a gente pode transformar uma pergunta que é do tipo avaliação somativa, ou seja, aquela que só está com interesse em saber se você acertou ou errou, numa questão do tipo formativa. O que é isso? Né? É quando eu clico bem aqui nesse botão, ó, adicionar explicação da resposta. O que eu faço quando clico nesse botão? Eu coloco para a pessoa que vai responder, caso ela responda errado, o porquê que ela errou. Né? Muita gente, quando responde errado, ele fica se perguntando, mas por que está errado? Por que eu errei isso daqui? Tá? Então, se a pessoa
tivesse a oportunidade de receber um feedback dizendo, olha, você errou porque quando se associa tal palavra com outra, daria isso, não aquilo outro. Olha, não vou mais errar, tá? Então é como uma espécie de uma dica que você dá aí para outra pessoa para que ela não erre novamente, tá? Então você colocaria aqui uma explicação, tá? Dizendo para a pessoa por que que ela errou ou por que que ela acertou, né? Dando aí a dica do que seria. E eu posso, inclusive, adicionar uma imagem para facilitar a explicação. Basta clicar em imagem. Então, olha como é legal essa ferramenta, né? Então, depois que eu já escolhi a pergunta, a imagem, decidi quais as opções de resposta, já marquei a opção correta, já coloquei uma explicação para a pessoa, eu preciso aqui, ó, definir se eu quero mais de uma resposta correta. Como assim? Eu poderia perguntar quais meses do ano são mais frios no hemisfério norte. E aí eu teria, por exemplo, 2 meses ou 3 meses de resposta. Então as pessoas poderiam marcar mais de uma opção correta, mas não é o caso aí dessa pergunta, tá? E a quantidade de tempo, né? 30 segundos, 5 segundos, 10, 20. Ele tem uma escala maior, o Quizzes, do que o Kahoot, tá? Então, ó, 45 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. 15 minutos, professor. Olha, digamos que seja aí um professor de matemática que vai colocar uma equação bem difícil e ele vai dar um tempo bem longo aí para as pessoas responderem antes de marcar a opção correta. Poderia ser também, tá? Professor, mas o professor de matemática vai fazer uma questão aqui? Sim, basta ele clicar aqui, ó, inserir equação. E aí ele abre aqui, ó, como uma espécie de uma biblioteca, né, de símbolos. Básico, grego, né, avançado, e assim ele pode montar uma verdadeira equação, tá? Disponibilizar para as pessoas e eles vão responder, né? Então vai ser muito divertido, porque geralmente as perguntas de matemática elas são colocadas lá no quadro, não tem aí muitas, né, situações assim mais lúdicas ou desafiadoras, tá? Para aquela pessoa que acerta, né? Então, assim, pode ser uma forma diferente de você ver o conteúdo e, quem sabe, aí atrair bem mais a atenção dos teus alunos, tá? Então, aqui eu cliquei em salvar e essa questão aí já ficou salva, tá? Então, se eu quiser adicionar uma segunda pergunta, eu posso, ó, clico aqui, ó, adicionar uma pergunta de múltipla escolha e agora eu vou colocar uma que tenha mais de uma opção de resposta correta, tá bom? Vou colocar assim, ó, quais animais são mamíferos? Vou colocar aqui, ó, gato, bom, coloquei aqui 2 animais que são mamíferos, tá? E eu preciso marcar aqui, ó, mais de uma resposta correta, tá? Para que eu possa marcar o gato e o golfinho, tá? Então, esses dois eu não marco porque não são mamíferos. Poderia colocar uma imagem alusiva ao tema, tá? Poderia colocar uma equação, poderia colocar uma explicação e preciso definir quanto tempo que essa pessoa vai ter para essa questão. 5 segundos, 10, 20, 30, 45, 1 minuto, tá? Então, vou colocar aqui 30 segundos, está de bom tamanho, e salvar, tá? Então, assim, eu já tenho 2 perguntas no meu questionário, tá? Então, eu posso adicionar também a quantidade de pontos, né? Então, por exemplo, para essa primeira questão, eu coloquei 5 pontos, mas eu poderia colocar não classificar pontos. Como assim, professor? Olha, geralmente esses questionários, as primeiras questões, as pessoas ficam muito confusas, porque às vezes elas não sabem, né? Nunca utilizaram essa ferramenta
Então, elas terminam marcando errado, elas ficam perdidas mesmo, tem algumas vezes um problema de conexão. Então, o que é sempre bom? A gente colocar aí umas 3 perguntinhas que não tem a ver com conteúdo. Por exemplo, quantos dias tem uma semana? Qual mês comemoramos o Natal? Só para que as pessoas se habituem como é que funciona a ferramenta. E a partir da terceira questão, aí sim, você estabelece o quantitativo de pontos. Né? Então, digamos que você fosse fazer uma avaliação na sua sala de aula com 10 perguntas. Então, cada uma das perguntas você estabeleceria um ponto. E aí, automaticamente, a própria ferramenta ela já vai dizer para você quem que tirou 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então seria bem interessante, porque a própria ferramenta já te dá pauta de notas, ó, maravilhoso, né? Então por isso que eu digo, ó, gente, o Quizzes é uma Ferrari, tem muita coisa boa aí para a gente aproveitar e fazer aí coisas interessantes, né? E importar planilha de questões, adicionar notas, né? Então tem muita coisa legal na ferramenta aqui, tá? Então, ó, são vários pontos que você pode atribuir aqui, ó, até 20 pontos por cada questão. Tá? Então, vou colocar aqui um ponto nessa, ponto nessa. Tá? Então, ele mexeu assim, tá mostrando 5, mas na verdade ficou né, dentro, marcado que é apenas um ponto. Tá? E aí, eu tenho aqui a opção também de adicionar perguntas onde requeira uma resposta escrita. Né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui uma questão, ó, qual o nome da rainha da Inglaterra? E aí, eu vou escrever qual seria a resposta correta, tá? Elizabeth com TH ou Elizabeth com TE ou, né, Elizabeth com S. Poderia colocar várias opções de variação do nome Elizabeth, porque eu estaria mais interessado em saber se ele reconhece o nome ou se ele, né, se é com S, se é com Z, se é com TH, se não é, se é com E no final. Às vezes isso não, é irrelevante, né? É mais importante aí, às vezes, saber se a pessoa reconhece a resposta correta. E eu poderia adicionar mais alternativas aqui para o nome Elizabeth, tá? Você que decide aí. Então, depois que está tudo pronto, eu clico em salvar, tá? Então, percebam que eu já tenho 1, 2, 3 questões. Se eu quiser mudar a ordem dessas questões, eu quero que a terceira venha mais acima. Então, basta clicar aqui, ó. Clique para reordenar. Ó. E assim eu posso reordenar, né, as questões, tá? Pronto. Quando tudo estiver ok, eu clico em salvar. Então, agora eu tenho questão 1, questão 2, questão 3, tá? E, quando tudo estiver ok, eu clico em salvar aqui em cima, ó. E aí eu vou dar um nome para o meu questionário. E defino o idioma, que é português. Pronto. Defino também
propósito, né, desenvolvimento profissional e quem pode ver, tá? Pronto, já está tudo configurado, né? Pronto para ser utilizado. E aí, assim como no Kahoot, eu tenho duas opções aqui também no Quizzes, tá? Fazer um teste em tempo real ou, né, fazer um teste como uma lição de casa, para que a pessoa receba um link e responda quando ela achar mais conveniente, tá? Então, vamos ver aqui como é a primeira opção, fazer um teste ao vivo, tá? E aí, quando eu clico aqui, ele me pergunta se é clássico ou ritmo do instrutor. Eu vou escolher clássico. Como é que é clássico no Quizzes? As perguntas e as respostas elas vão aparecendo para as pessoas sem que o instrutor ele tenha que passar as questões, tá? Já ritmo do instrutor seria igualzinho o Kahoot, onde nós vamos fazendo juntos. Eu vou passando questão a questão, tá? Então, se eu quero de fato que as pessoas elas consigam testar os seus conhecimentos sem a necessidade do professor estar ali em cima, passando todas as questões, eu escolho a opção clássico. Agora, se você quer ir atribuindo questão a questão, a escolha aqui, ritmo do instrutor, tá? Então, vamos escolher aqui o clássico. E aqui ele pergunta novamente sobre o modo, se é equipe ou clássico. Equipe, um celular ou computador ou tablet para mais de uma pessoa, ou clássico, cada um no seu quadrado, cada um com seu computador ou com seu celular ou com seu tablet. E aí clicamos em continuar, tá? E aí ele vai pedir que as pessoas participem, né? Então, para que as pessoas participem, elas precisam entrar num site. Qual é o site? Né? Join, aqui em cima, porque está traduzido aqui, peraí, só um minutinho. joinmyquiz.com, tá? Então, esse é o site que você vai clicar para as pessoas entrarem. joinmyquiz.com. E aí elas vão colocar esse código, tá? Esse PIN. E aí, quando todos estiverem aqui, você, professor, vai clicar em Start para o jogo começar. Então, vou entrar aqui no meu celular para poder... Então, vou clicar aqui no meu celular para que as pessoas possam, né, verificar como é que entra no sistema. E aí eu vou colocar esse código, ó, 70. Se vocês em casa quiserem também testar, basta entrar também, tá? joinmyquiz.com e depois inserir esse código aí, ó. 70 37 47. Aí, join again. Aí ele vai perguntar também o meu nome, tá? Vou colocar João, tá? E start. E aí, automaticamente, ó, eu já apareci ali na tela, tá? Então, ó, aparece o meu nome e aparece um avatar. Ele vai inserir aí um avatar aleatório para cada um dos participantes. E aí, quando todos os participantes estiverem na sala, lembrando que ele não tem aquela limitação que o Kahoot tem de somente 10 pessoas, tá? Aqui, ó, pode entrar quantos quiser. E aí eu clico em Start. 5, 4, 3, 2, 1, valendo. Tá? Aí vai aparecer aqui, ó, no meu celular, a questão e as opções de resposta, tá? Diferentemente do Kahoot, em que eu tinha que ficar olhando no lugar e respondendo em outro, tá? Então, ó, respondi uma questão, já ganhei um ponto e já avancei no placar, tá? Então, qual agora a segunda pergunta? Pronto, já respondi, também já ganhei mais pontos, né? E a terceira pergunta, também respondi e
completei o teste com 100% de perguntas respondidas, ele vai mostrar o placar. Então, em primeiro lugar, foi eu, porque estou jogando sozinho, tá? Mas se tivessem outras pessoas, ele mostraria aí também quem é o terceiro lugar, o segundo lugar e o primeiro lugar, tá? Então, aqui ele vai me dizer quantas perguntas eu acertei, tá? No caso, cada um dos participantes, quantas perguntas acertou, qual foi o percentual de acerto daquela questão. Então, digamos que 10 pessoas tivessem participado desse quiz e 2 pessoas tivessem errado. Então, ele colocaria aqui 80% de acerto e 20% de erro, né? Então, ele tem aí também esse gerenciamento de percentuais de acertos e erros relativamente aí às questões que estão sendo aí disponibilizadas para as pessoas, tá? Olha as questões que foram, né, disponibilizadas nesse quiz, olha os participantes, tá? E qualquer coisa eu saio aqui da opção de relatório, tá? Uma segunda maneira aí de disponibilizar o questionário, tá, seria aqui, ó, na opção, tá? A segunda opção aqui, ó, seria assigned to homework ou atribuir, né, como um dever de casa, uma tarefa para fazer em casa, tá? Assigned homework é a mesma coisa que passar um dever de casa, passar uma tarefa. Home, casa, work, trabalho. Então, homework, trabalho de casa, tá? Então, você vai atribuir aí às pessoas um trabalho de casa. E é esse link também que, caso você queira criar um objeto de aprendizagem do tipo questionário para participar aqui da competição deste evento, que vai começar aí as submissões, né, hoje, você pode fazer aí, né, por meio desse botãozinho aqui, tá? Então, vou clicar aqui para mostrar para vocês como é que é, tá? E aí você define uma data limite. Então, como eu já comentei, coloque uma data bem lá para frente. Então, ó, tipo 24 de julho, tá? E aí define a hora, até a meia-noite, e clique em Assign. Significa o quê? Atribuir, lembra? E aí, automaticamente, ele vai gerar um link, tá? Esse link é o que vocês devem copiar para colocar lá na plataforma quando for solicitado, tá? Então, esse link bem aqui, ó, vocês vão copiar e vão levar lá para o formulário para que o avaliador possa verificar o questionário que vocês criaram, tá? Então, ó, é assim que a gente faz. Ou ainda eu poderia jogar direto para o Classroom, ou para o Canvas, ou para os outros ambientes, né? Plataforma Teams, tá? E conforme as pessoas vão respondendo, a gente tem a opção de ver aqui, ó, né? Quantas questões tem, quantos participantes participaram, o nível de acerto e erro, né? A acurácia, aqui ele mostra o percentual, tá? Então, é bem interessante aí esse sistema de gerenciamento que está aqui, ó, no Reports, tá? Reports são relatórios que você vai ter acesso a todos os quizzes que já foram feitos e das respostas que foram atribuídas. Olha aqui, por exemplo, esse aqui, ó, de geografia. Tem 35 respostas, tá? Então, vamos ver aqui, ó, Ricardo, Marcelo, né? Tem todas as pessoas que responderam aqui, quanto que elas acertaram ou erraram, quantitativo de pontos, né? E se eu quiser saber mais informações, eu clico, ó, e aí eu vejo. Então, aqui, ó, o Ricardo Fernandes, ele acertou a questão de número 1, de número 2, 3, 4. Ele errou a pergunta de número 5, né? A pergunta de número 6, né? Ele acertou, o sétimo ele acertou, e assim por diante, né? Então, a gente tem aí um panorama, né, das perguntas que foram acertadas e erradas aí por esse participante. Então, posso deletar, eu posso imprimir, eu posso mandar para ele por e-mail, eu tenho várias opções aqui. Eu posso imprimir o relatório completo, posso fazer o download desse relatório para depois levar para a sala de aula ou levar para outro ambiente para mostrar o resultado, tá? Então, vocês não vão acreditar, mas eu já fiz uma festa muito divertida, que foi o chá de bebê da minha filha. E foi uma festa animada. Foi uma
Game Party. O que é uma Game Party? É uma festa que tem jogos, né? E aí eu criei várias atividades. E uma das atividades era um quiz animado como esse. Os participantes da festa adoraram, né? Então, assim, para mostrar que essa ferramenta ela tanto pode ser utilizada com um propósito de sala de aula, como pode ser numa palestra, como pode ser numa reunião de amigos, pode ser numa festa, né? Então, a utilização, né, da ferramenta, quem vai dar é você, a forma que você vai utilizar, você que sabe qual a melhor maneira. O que é mais importante? É não incentivar aquela coisa da competição negativa, e sim da competição positiva, das pessoas saberem que isso é uma ferramenta para ajudar elas a aprender mais facilmente, recordar e lembrar aquilo que elas estudaram, tá? Então, isso deve ser sempre uma máxima aí dessas ferramentas que tem a coisa aí do jogo, da pontuação. Afinal de contas, nem sempre a gente ganha, mas também nem sempre a gente perde. Então, saber ganhar e perder é uma virtude importante que deve ser trabalhada desde sempre, tá? E aí, assim como eu tenho aqui os relatórios, na ferramenta Kahoot, eu também tinha minha biblioteca, né? É a mesma coisa aqui na ferramenta Quizzes, né? Onde ficam armazenadas também aí, ó, as os quizzes que já foram feitos anteriormente, tá? Então, ó, vários quizzes, testes aqui que já foram aplicados, sempre aí no intuito de ensinar outras pessoas, né, como é que se faz para criar, tá? Então, se eu não quiser algum desse aqui, basta com que eu clique em Delete, tá? E assim eu posso ir apagando os quizzes que, porventura, eu não tenha mais interesse, tá? Ó, e aí eu vou deixando aí a área, né, praticamente limpa com coisas que não são importantes, deixando somente as que são mais relevantes e importantes para você, tá? Então, já deu para ter um panorama de como é que funciona, tá? Então, a primeira coisa que eu devo fazer, recapitulando, ao entrar na ferramenta, é clicar em Create ou Criar, que é para você criar o seu questionário. Depois que ele já estiver pronto, salvo, com tudo ok, você vai aqui ó, em My Library, que ele vai estar lá salvo para você utilizar quando achar conveniente. Chegou o dia de utilizar, já sabe. Basta clicar aqui na questão, tá? No questionário, perdão. E aí, esse aqui ainda está em edição, perdão. Né? Vamos ver um que já esteja pronto, né? Esse aqui não, também está na... Ó, quando diz assim, draft, é porque ainda está em edição, tá? Ou seja, você ainda está construindo, tá? Esse que nós construímos hoje, teste UFMA 2, né? Então, clicando nele, já vai ficar aqui os dois botões. Start a live quiz, ou seja, iniciar um quiz ao vivo, ou então atribuir como um dever de casa, uma tarefa, para que as pessoas façam na casa delas, sem a necessidade aí, por exemplo, de você fazer a condução, ou seja, clicar e avançar para cada uma das questões. Então, esse botão aqui permite com que gere-se um link. E esse aqui, uma experiência em tempo real. Lembrando que esse botão, ele te dá duas opções. O clássico, que é as pessoas recebendo as perguntas e as respostas na tela, né, e a possibilidade de ir avançando, ou seja, respondendo mais rapidamente, ou então o Instructor Pieced, que significa o quê? Que você, o instrutor, professor, palestrante, precisa ir passando questão a questão para que as pessoas tenham acesso aí à totalidade do teu questionário, tá? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, podem colocar aí no chat, tá? Para que eu possa acompanhar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Sem perguntas, professor. Sem perguntas, né? Então, ok. Então, vamos passar agora para nossa terceira ferramenta, né? Que era uma ferramenta que era para ter sido vista também na semana passada, que não foi possível, tá? Então, essa ferramenta chama-se Sing Link. O que é isso, né? É a capacidade que você tem de atribuir a uma pessoa, um aluno, por exemplo, uma imagem, tá? E essa pessoa, ela possa incluir na imagem alguns recursos adicionais de explicação. E essa explicação pode ter imagem, pode ter texto, pode ter vídeo
e pode ter áudio, ou seja, é uma explicação multimídia. Então, digamos que eu te dei uma foto do mapa, né, o mapa mundi, então focalizei ali, por exemplo, na Europa. Então, eu quero que você pontue ali em alguns países e traga informações relevantes sobre cada um desses países. Tá? Então, seria aí basicamente esse aí o grande propósito. E esse enriquecimento nessas imagens podem ser também feitas em vídeos. Né? Ou seja, quando passa ali o vídeo sobre algum ponto específico, uma cidade ou um objeto, pode ter ali algum alerta que você, ao clicar, né, abre uma janela para saber mais informações sobre aquele objeto. Tal como está sendo mostrado aqui, ó, na propaganda do próprio site. Ó. Eu clico aqui, ó, e aí abri uma janela onde eu tenho uma imagem, onde eu tenho um título, uma explicação, poderia ter um link, né? Então tem várias coisas aqui, ó. Ou seja, é uma imagem enriquecida, uma espécie de um atlas digital multimídia que você vai poder montar para mostrar coisas para os seus alunos, como também você pode pedir que os alunos, a partir de uma imagem, observem coisas e montem esses pontos. Né? Então, vamos aprender como é o nome da ferramenta, Ping Link. Né? Pensar e linkar. Então, à medida em que eu penso num detalhe, eu posso linkar com um texto, com um vídeo, com uma informação adicional, com uma imagem, e pode ser muito interessante, tá? Então, ele diz assim, ó, explique ideias, produtos ou serviços complexos com materiais visuais, interativos e colete dados sobre o engajamento. Treine funcionários à distância, em ambientes reais e melhore o resultado do aprendizado. Então, por exemplo, digamos que você é do curso de engenharia química e aí você quer exatamente explicar como que aquela máquina funciona ou aquele equipamento. Então, você pode botar um ponto em cada uma das etapas e ir fazendo explicações sobre como funciona o objeto que você quer mostrar, tá? Então, é bem interessante aí para os participantes, tá? Então, vou colocar aí o link para vocês no YouTube, tá? Só um minuto. Então, coloquei aí para vocês já, tá? E aí, vamos voltar. Primeira coisa que nós devemos fazer quando chegamos aqui na ferramenta é iniciar uma sessão, né? Ou criar a conta de vocês. Então, vou clicar aqui. E aí, eu tenho a opção de já ter uma conta e logar. Eu posso criar uma conta gratuitamente, ou ainda eu posso logar com uma dessas ferramentas aqui que você já tenha, porventura, uma conta. Então, vou entrar aqui com a minha conta do Google. E aí eu permito acesso. E aí, automaticamente, eu estarei dentro da ferramenta. Então, ele está me dando aqui as boas-vindas, tá? Percebam que todas essas imagens que estão aqui foram imagens que eu já carreguei para fazer algum tipo de explicação para as pessoas, tá? Mas quando você criar a sua conta, não vai ter nada disso aqui, vai estar tudo limpo, tá? Então, onde diz assim, ó, My Content, significa o quê? Meu conteúdo, tá? Então, são coisas que eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, ó. Isso aqui eu delimitei como mapa da disciplina de geografia, tá? Então, ao clicar bem aqui nesse link, eu tenho acesso ao mapa da Finlândia, e aí diz, ó, Finlândia é um país nórdico situado na região da Fino-Escandinávia, no norte da Europa, tem um site, conheça mais sobre esse país. Então, tudo isso aqui, ó, fui eu que fui na internet trazendo e enriquecendo aqui com a mapa aqui da Finlândia, com informações, com links, né? E caso eu tenha um aluno que porventura tenha baixa visão ou seja cego, né? Ele tem uma ferramenta interessante, ó. Bem aqui ao lado, ó, quando eu clico, ele faz a leitura do texto, né? Então,
Isso é uma coisa que já vem automaticamente, tá? Então, ó, ele vai fazendo aí a leitura, tá? De todas as palavras para você, tá bom? É bem interessante. E aí, ó, cada um tem uma função diferente. Então, esse botão aqui foi apenas para aparecer a palavra Noruega, tá? Esse botão aqui, ele abriu uma janela com uma imagem, texto, título, tá, tá, tá. Esse outro, eu escolhi para ter um vídeo, né? Então, quando eu clico, automaticamente abre um vídeo do YouTube, né? Esse outro botão, ó, né? Tem também aqui uma imagem, um título, um texto, um link, tá? Então, cada botão eu vou estabelecendo onde que eu quero colocar e também eu vou colocar o texto que eu quiser, a imagem que eu quiser, ou apenas texto. Assim eu vou decidir o que eu quero, tá? Então, vou fechar esse aqui e vamos agora aprender como é que se faz para criar um Atlas desse animado, tá? Então, na sexta-feira, que era para eu estava ministrando e a janela não estava aberta, eu falando horas e horas e ninguém dando nenhum sinal de vida, e eu achando que estava todo mundo acompanhando, né? Mas não, eu estava falando para o computador. Triste, né? Eu havia carregado essa imagem aqui, ó, tá? Essa imagem, ela tem a ver aqui com São Luís, né? Com a Lagoa da Jansen, com a Praia da Ponta da Areia, e é uma imagem bem curiosa. Por quê? Porque ela é antiga e muitas coisas que tem hoje não tem nessa imagem, tá? Então percebam que bem aqui, ó, foi criado uma escultura de uma espécie de um barquinho, né? A vela, e nessa época ainda não tinha. E aqui já tem um conjunto de prédios, né? Muitos prédios aqui, ó. Agora, nessa imagem não tem nenhum prédio aqui, tá? Então, é uma imagem já bem antiga, mas bem curiosa para a gente refletir como a paisagem modificou, né, ao longo desse tempo. E aí a gente pode clicar aqui, ó, em editar, tá? Essa imagem. E assim ele vai nos levar para esse módulo de edição, tá? Só que como que essa imagem veio parar aqui, tá? Então, vou mostrar para vocês como é que faz para carregar, tá? Uma imagem. Vou fechar aqui. Então, ó, eu tenho que clicar bem aqui em Create, tá? Create. E aí eu vou escolher o que que eu vou carregar. Se é um canvas em branco, se é uma imagem 360 graus, sei lá, um vídeo, uma linha do tempo, um produto, né? Eu vou escolher a imagem, tá? E aí eu faço o upload dessa imagem, que pode estar na nuvem, pode estar em algum outro local, tá? Ou pode estar no seu computador. Então, se tiver, faça aí o upload e ela vai aparecer nessa bandeja aqui, tá? Na hora que ela aparecer, você tem duas opções. Ou você clica nesses três pontinhos e clica em editar, ou você clica na imagem e depois clica em editar, tá? Você tem essas duas opções. E aí já está no ponto de edição, tá? Professor, mas como é que a gente faz aquelas bolinhas, aqueles marcadores, né? É muito simples. Basta você clicar aqui ao lado em adicionar uma tag. O que é uma tag? Nada mais é do que um marcador. E aí você vai poder inserir uma informação, tá? Então vou clicar aqui na tag e aí ele vai me perguntar que tipo de tag que eu quero. É texto e mídia? O que é mídia? É vídeo e imagem? É somente texto? É um conteúdo de um site, por exemplo, um vídeo, uma página web, né? Eu quero criar uma espécie de um tour passo a passo de como chegar a algum local, né? Ou eu quero criar uma espécie de um questionário, uma sondagem, né? A partir da imagem que está sendo montada. Então, tem várias opções aqui, tá? Inclusive, esse Create Pool ainda não tinha na minha época, né? Que eu utilizava. Agora é uma coisa bem recente, tá? Então, vou escolher aqui a primeira opção, texto e mídia, tá? E aí, ele abre uma janela para que eu insira aqui que tipo de informação que eu quero mostrar nessa janelinha, tá? Então, a primeira opção é o ícone. Eu quero mesmo essa seta laranja para baixo ou eu quero algum outro tipo de tag ou marcador? Olha, para posições geográficas, eu acho que esse aqui é bonitinho, ó.
E aí ele tem variações de cores, né? Então vamos colocar aqui um laranja que vai chamar a atenção, tá? Então o ícone vai ser esse aqui. Agora o layout, como é que eu quero que apareça a informação? Imagem, texto, título, imagem no fundo com a caixinha sobreposta, como que eu quero que apareça? Com sombreado. Então tem várias opções aqui para mostrar o conteúdo, né? Então, acho que esse aqui fica bacana, tá? Então, escolhi, e agora ele me pergunta qual o título, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, Lagoa da Jansen. E aí, uma descrição. Então, eu vou aqui no Google, né, buscar aqui alguma informação sobre a Lagoa da Jansen. Peguei aqui no Google. Vou colar aqui uma descrição, tá? Então, tá aqui. O que mais que eu posso fazer também? Eu posso colocar um link, né? De onde eu tirei essa informação, para não cometer plágio, tá? Então, vou colocar aqui o link, ó, dessa informação. Eu posso adicionar um texto aqui ao botão. Vou colocar aqui, ó, saiba mais. Eu posso, né, fazer algumas modificações aqui também, ó. 4 quilômetros do centro histórico. Posso colocar em negrito, tá? Próximo às praias de maior movimento, como a Praia da Ponta da Areia. Eu também posso colocar em negrito, ó. O que mais? Eu posso fazer o upload de uma imagem alusiva ao tema, né? Então, vamos escolher aqui uma imagem. Essa imagem aqui está muito bonita, né? Salvar a imagem como. E vou voltar aqui na minha edição e vou carregar essa imagem para cá, tá? Então, clico aqui, ó, salvo a imagem, e agora ela vai aparecer, ó, por aqui, ó, pronto, tá? Olha que bonito está ficando aqui a minha postagem, né? E aí, o que eu posso fazer mais também? Eu posso fazer o upload de um áudio, né? Então, digamos que eu quisesse fazer uma audiodescrição, uma audioexplicação do assunto que está sendo mostrado quando se clica naquele botão. Então, eu clicaria aqui, ó, e falaria meu texto, tá? E aí, quando tudo estiver pronto, eu venho aqui nesse botãozinho aqui em cima, ó, Done. Done quer dizer ok, pronto, tá? Então, tá feito. Aqui, ó. E aí eu coloco agora a minha tag, eu vou arrastar para cá, ó. Então, quando as pessoas clicarem aqui, vai abrir essa caixinha, tá? Então, vamos fazer uma segunda tag agora, ó. Só que vamos escolher a opção T, tá? Clico aqui. E aí eu vou escrever a palavra polícia. E aí vou escolher o ícone diferente, tá? Bem aqui, ó, hoje funciona como se fosse um posto da polícia, né? Então vou colocar bem aqui, ó. E quando as pessoas forem aqui, sabem que aqui é a polícia, tá? Vou adicionar uma nova tag, tá? Dessa vez agora com uma conta, aliás, com um link da web, que vai ser um vídeo do YouTube falando sobre a praia da Ponta da Areia. Tá? Então vamos aqui no YouTube, pegar aqui Ponta da Areia. Peguei aqui um vídeo da praia da Ponta da Areia. Tá? E agora eu vou voltar aqui e vou escolher essa opção, né, de tag. E vou colocar aqui o link, ó.
Então, o que, que vai acontecer? Quando as pessoas clicarem, automaticamente já vai abrir a praia da Ponta da Areia, tá? Vou mudar aqui o ícone para ficar diferente também, né? Pronto, vou colocar bem aqui, ó. Então, quando a pessoa clicar, o que, que vai acontecer? Vai abrir o vídeo, né? Uma propagandinha básica aqui, tá passando. E logo em seguida, vem aí um vídeo sobre a praia da Ponta da Areia, né? Então, já criei 2, 3 tags aqui, né? E aí vamos ver outros tipos de tags, né? O tour, por exemplo, né? Então teria que selecionar aqui uma cena, né? Para fazer esse tour, que é um conjunto de imagens que ele ia fazer uma espécie de um vídeo, né? De um tour daquele lugar. Então, por exemplo, digamos que eu tivesse feito uma série de fotos aqui, ó, desse local, só que internamente. Então, eu clico e tiro várias fotos, carrego todas essas fotos e faço como se fosse um álbum de visualização para que a pessoa tenha uma noção de um tour interno naquele local. Olha que isso pode ser muito útil para você, por exemplo, que está pensando em vender um apartamento, por exemplo. E aí você tira várias fotos internamente e você cria o atlas do seu apartamento. E a pessoa vai clicando e vai tendo um tour do quarto de casal, quarto das crianças, escritório e assim por diante, né? Então pode ser muito interessante também essa opção aí do tour, né? Ah, e tem aí o Create Pool, né? Que é uma espécie de um questionário, né? Então você coloca assim uma questão, mas não é com o intuito de obter, como é que diz, pontuações. É sempre no intuito de saber escolhas, né? Aí quando clicar aqui, ó, aparecer, né, uma, ficou você, uma opção aí de, né, votação, tá? Então, gente, é basicamente isso, né? Então, a ferramenta ela serve para que você monte aí atlas animados, em que você pode colocar diferentes tags, diferentes informações. Essas informações elas podem estar presentes em imagens, podem estar presentes em vídeos, né? Você pode criar o tour, né, dentro daquele espaço que você quer mostrar. É muito bacana, muito interessante, e ela enriquece muito a imagem. Então, imagina que você dá um mapa ou você dá uma fotografia de um museu ou de uma, uma escultura, né? Ou então de um quadro, você quer que as pessoas observem, pensem e linkem, façam que relações aí com os objetos que estão sendo mostrados, né? Então pode se tornar aí muito interessante, tá? Então depois que está tudo montado, ó, né? Todos os links estão montados, você vai clicar em Done, tá? Para dizer que está tudo ok. E aí o mapa já está montado, tá? Então está aqui prontinho. E se eu quiser agora que esse mapa fique disponível para outras pessoas visualizarem, tá? Então eu tenho que clicar aqui e compartilhar, tá? E aí, quando eu compartilho, eu posso compartilhar por meio de um link, né? Eu posso compartilhar por meio de uma publicação na rede social, ou então enviar para o PowerPoint, tá? E então tem várias, ou colocar embebido dentro de um link de um site, né? Também pode ser, tá?
E posso também gerar um QR Code para as pessoas fazerem a leitura, tá? Então, copiando aqui, as pessoas terão acesso, tá? Só que é muito importante que você, quando criar um Atlas desse, que você clique nesses 3 pontinhos e vá bem aqui, ó, em Privacy Settings. O que é isso? Para que você permita com que as pessoas possam visualizar o seu objeto, tá? Então, eu clico aqui e aí eu vou escolher a opção Public. Qualquer um pode encontrar e acessar, né? Sem a necessidade de criar uma conta, ter acesso, pedir autorização para você, tá? Então, você clica em salvar, tá? Então, lembrando, clico aqui nos 3 pontinhos e escolho a opção Privacy Settings, que é para poder configurar o módulo de visualização, para que as pessoas possam ter acesso, tá? E aí permite também com que você faça download da sua criação, guarde seus objetos, tá? E aí você pode também, né, competir no programa, no evento que está sendo aqui promovido, compartilhando aqui, ó, por meio aqui de um, né, share link. Então, você vai compartilhar aqui o link. Vou copiar aí o link para vocês aí em casa poderem acessar esse link, tá? Então, vou colocar aqui. E assim vocês vão poder acessar o link dessa atividade que eu acabei de criar, tá? E aí, o que vocês acharam da ferramenta SingLink? Ela é interessante, ela tem potencial, tá? Então, acho que com um pouquinho de criatividade aqui, podem gerar atlas muito interessantes e pode ser útil para qualquer disciplina. Então, imagina que você está numa disciplina na área da saúde e você está lá trabalhando com sistema muscular, você quer mostrar os vários tipos de músculo que o corpo humano tem, com cada um dos seus nomes, cada uma das suas funções, ou é parte do corpo humano, né? Ou ainda você é do curso de engenharia mecânica, e aí você tem lá a fotografia de um motor de um carro, você quer colocar cada um dos links, né, com o nome de uma peça específica aí a ser mostrada, né? Também pode ser muito interessante, tá? Então, alguma pergunta, alguma dúvida sobre o SingLink? Então, recapitulando aí como é que a gente faz para criar um Atlas desse, basta clicar em Create, tá? Escolher aqui a opção Imagem, tá? E aí você vai carregar a imagem para cá, para a sua área de edição, tá? Quando a imagem já estiver carregada, você vai clicar na imagem, tá? E vai clicar em editar. Ao clicar em editar, ele te leva para o módulo de edição, tá? E aqui você vai poder adicionar suas tags. Lembrando que eu tenho várias opções. A primeira delas é adicionar texto e mídia. O que é essa mídia? Pode ser um texto e uma imagem, pode ser um texto e um vídeo, né? Seria isso. Ou apenas texto, né? Seria o quê? Para eu colocar uma tag e quando a pessoa passar a mão por cima, vai aparecer lá a descrição do que é aquilo que está sendo mostrado, tá? Ou ainda pode ser um conteúdo da web, tá? Quando a pessoa clica em cima daquele botão, aparece uma janela e lá tem um vídeo ou um site, né? Vai ser mostrado para a pessoa que clicar em cima dessa tag. Ou ainda para criar um tour, ou ainda para criar uma espécie de pool, que seria o que? Uma sondagem, tá? Então, tem opções aí de edição, tá bom? Quando tudo estiver pronto, todas as edições estiverem completadas, você vai clicar em Done, tá? Ok, tá tudo pronto. E agora, o último passo para que você possa aí disponibilizar a sua criação para as pessoas visualizarem, né? É clicar aqui nesses 3 pontinhos, tá? Ó, e escolher a opção Privacy Setting, tá? Ou seja, privacidade, configuração da privacidade. Então, ao clicar aqui, você deve sempre marcar a opção Public, público, e salvar, tá? Por quê? Porque se você não fizer isso,
quando as pessoas acessarem o teu link, elas não vão ter acesso, elas vão ter que pedir uma espécie de uma permissão para você. E não é isso que você quer, tá? Então, se você quer competir aí no objeto de aprendizagem e criou esse tipo de objeto de aprendizagem, é muito importante que você deixe na função público, tá? Para que as pessoas visualizem. E aí depois você clica, tá, nos 3 pontinhos e vai aqui, ó, share, compartilhar, tá? E aí você vai clicar no share link, compartilhar link. Você copia, tá? E envia para as pessoas. Então eu copiei e agora, ó, se eu quiser enviar para vocês, né, outro link, tá aqui, ó. Enviei aqui o outro link. Então o Freitas está perguntando se essa live vai ficar salva. Sim, vai ficar salva aí no canal aqui do evento, né, do EA UFMA, para que vocês possam aí visualizar novamente essas explicações, essas dicas, e possam, quem sabe, futuramente, daqui a uns 6 meses, eu quero criar, volta aqui no vídeo do professor João e ver passo a passo como é que faz para criar o seu objeto, tá bom? Então, era basicamente, né, essas 3 ferramentas que eu queria aí trabalhar com vocês e ficou faltando, né, da vez passada por conta, né, de problemas técnicos e assim nós não tivemos aí como dinamizar, disponibilizar, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta sobre qualquer uma das ferramentas que foi apresentada, Kahoot, ou o Quizzes, ou ainda o ThingLink, basta colocar aqui a pergunta de vocês que eu posso responder. Tá bom, pessoal? Estamos sem perguntas no Evan, professor. Tem perguntas no Even? Sim. Então vamos lá. Sem perguntas, professor, desculpa. Sem perguntas, né? Ok. Então, pessoal, agradeço imensamente a oportunidade de ter participado aqui da formação com vocês e espero que possam surgir aí objetos de aprendizagem a nível dos quizzes ou então desses atlas que podem ser usados aí na ferramenta ThingLink, tá? E participem, concorram, porque tem um certificado a mais para quem vai, por exemplo, enviar a sua produção para ser avaliada. Tem um certificado aí de 15 horas a mais para quem também vai concorrer. Tá bom, pessoal? Então, grande abraço e sucesso para vocês e não percam aí os prêmios que estão aí sendo disponibilizados nesse importante evento. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau e até a próxima.